A gente vai começar essa conversa sobre o transtorno estabelecendo o seguinte: tanto o TEA como o TDAH, o autismo como o déficit de atenção com hiperatividade. Esses dois transtornos são espectros, certo? E, portanto, um indivíduo pode apresentar diversas combinações de características de qualquer uma das duas condições. Tanto é assim que a estimativa atual é que 85% dos autistas também apresentam sintomas do TDAH, enquanto 70% das crianças com TDAH apresentam sintomas do autismo. Em resumo, TEA e TDAH são espectros onde a maioria dos sintomas são compartilhados. Tá? Em suma, vários estudos nos últimos 20 anos têm mostrado o compartilhamento de sintomas entre TEA e TDAH, tanto em relação ao funcionamento social e cognitivo, como em relação à linguagem e à comunicação. E aqui a gente tem algumas referências para balizar esse raciocínio, ok? E tem ainda outras similaridades entre o TEA e o TDAH que foram identificadas mais recentemente, nos últimos poucos anos, incluindo maior incidência de ambos os transtornos em meninos, a falta de controle motor, padrões anormais da conectividade neural, certo? E distúrbios do sono. Então, nesse ponto, uma primeira consideração se impõe. Pense o seguinte: sendo que os dois transtornos compartilham uma série de características fisiopatológicas, especialmente em relação a funções executivas, atenção, processamento sensorial e comportamento social, é perfeitamente plausível que os dois transtornos tenham uma origem comum. A gente vê, por exemplo, que os dois grupos tendem a ser desafiados pelo processamento de informações auditivas. Os dois grupos têm sensibilidades auditivas atípicas, tá? E eles se beneficiam de suporte visual para complementar as instruções verbais, certo? E também tem as dificuldades socioemocionais, especialmente em relação à integração sensorial. E aqui o atipismo fica externado na desatenção a tópicos e detalhes de conversas, certo? Na tendência acentuada de interromper os outros. A gente testemunha isso com muita frequência. Agora, em termos de desafios sociais das crianças com autismo, tá? O problema está fundamentalmente associado à compreensão dos estados mentais dos outros, tá? O que muito frequentemente é acompanhado de ansiedade em torno da compreensão das regras implícitas da comunicação social, certo? A criança não se toca, não consegue interpretar como é que a pessoa está recebendo a informação, como é que a informação está sendo trocada, tá? Em relação às crianças com TEA, autismo. Agora, no caso das crianças com TDAH, a gente nota que os desafios sociais estão mais relacionados ao comprometimento das funções executivas. Quer dizer, a impulsividade e a concentração limitada da atenção e, consequentemente, a gente tem a memória funcional limitada. E, afinal de contas, você não vai lembrar de um evento ou coisa que seja se você não estava prestando atenção quando o evento aconteceu. Vai lembrar do quê? Não prestou atenção, não pode lembrar. E, claro, isso evidentemente compromete a aprendizagem de modo impactante e mesmo severo, dependendo do grau de fragmentação da atenção. Okay? Então, em geral,
a gente vê a presença desses elementos, tanto em casos de TEA e TDAH, em diferentes graus que figuram no comportamento dos dois transtornos, certo? Então, existe sim uma mobília compartilhada, por assim dizer, né, que são elementos que se encontram mais acentuados aqui, mais acentuados ali, varia. Mas a gente vê que esses elementos estão elencados numa hierarquia de sintomas que deixa um rastro comum. Quer dizer, tem sempre uma reclamação principal, tanto no TEA como no TDAH. Mas quase invariavelmente, essa reclamação vem acompanhada de comorbidades variadas, certo? Agora, pensa no seguinte: seria realmente difícil evitar um gradiente de sintomas compartilhados no caso de dois espectros de transtornos do neurodesenvolvimento. E aqui a palavra-chave é neurodesenvolvimento, porque a gente está lidando com um vulto de transtornos que se manifestam no mesmo período da vida das crianças. É durante a formação, certo? E o desenvolvimento do sistema nervoso. Então, tudo indica que o leque de sintomas compartilhados esteja associado à complexidade do sistema nervoso e à comunalidade do período formativo que o transtorno ocorre. Agora, veja só o seguinte: apesar do número considerável de sintomas compartilhados, é muito curioso que o cérebro das crianças com TDAH seja significativamente menor do que o cérebro típico, enquanto que o cérebro das crianças com TEA seja significativamente maior do que o cérebro típico. Então, veja só essas imagens aqui, ok? Para a gente poder fazer uma reflexão. Ora, como é que a gente pode conciliar essa diferença no volume cerebral com as semelhanças dos sintomas, né? Como é que se pode cogitar uma origem comum dos dois transtornos quando existe uma diferença significativa no volume cerebral entre os dois? É uma ótima pergunta. Você concorda? Especialmente porque nenhum dos transtornos tem qualquer correspondência no genoma, ok? Então, no segundo episódio da série, a gente vai esclarecer essa e várias outras perguntas. Até lá!